Sanções para Tribunal Penal Internacional, 4 membros do Tribunal Penal Internacional, sanções publicadas agora há pouco por Marco Rubio. E motivo pelo qual a gente foi tentar entender o motivo, né, pelo qual surgiu a sanção, fala sobre a relação destes com Israel, pátria próxima, nação próxima dos Estados Unidos. Eu vi o Lula chegar na França com uma bandeirinha, não sei como é que eu posso chamar aquilo, do Hamas, né? A gente sabe qual é a relação, né, do Brasil, de Lula, que não reconhece Hamas como grupo terrorista, Lula, persona non grata em Israel, Alckmin, que foi a posse do novo presidente do Irã, e ao lado de quem ele ficou, a gente já sabe, muitos já foram mortos pelo exército israelense, enfim. O senhor acha que é um sinal de que essa lista de sanções pode ser aumentada, inclusive com o nome de novos políticos inseridos ali por Marco Rubio, coronel? É uma sinalização importante. Você tem a habilidade de conectar fatos, né? Porque nas relações internacionais, os fatos eles não estão isolados, e você tem toda a razão. No que diz respeito à política externa, eu tenho uma leitura de que o governo Lula ele já percebeu que não tem possibilidade alguma de aproximação com o governo Trump. É como se o governo Trump ele não reconhecesse a legitimidade do governo Lula. Veja que há uma matéria do Financial Times que, mais uma vez, que agora foi recente essa matéria, ela trata sobre as eleições de 2022 e reconhece a interferência do governo Biden sobre as Forças Armadas brasileiras, sobre, inclusive, as relações internacionais. Entende que o presidente Bolsonaro ele já questionava o processo eleitoral desde 2018, quando ele venceu, não somente quando ele estaria ainda em campanha em 2022, mas essa matéria é interessante porque ela diz que o governo Biden usou todos os instrumentos que tinha, todas as suas ferramentas para evitar que o presidente Bolsonaro pudesse contestar a eleição. Então você veja que houve sim uma articulação, nós já sabemos do financiamento da USAID, sabemos que houve essa interferência. Quando muda agora com o governo Trump, nós temos uma realidade interessante, porque o governo Trump ele foi vítima dessa mesma articulação que reúne a questão financeira, política, big techs, uma série de articulações internacionais, de orquestrações que foram feitas até por outros países para a sua derrota em 2020. Isso é reproduzido no Brasil em 2022 e Trump conhece esse processo. Ele sabe que exatamente agora o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro é o que fizeram com ele de tentar levá-lo à justiça, torná-lo inelegível. E no Brasil, esse processo acontece e a política externa do governo Lula, na minha avaliação, já é uma política externa de quem sabe que com o governo Trump não existe nenhuma possibilidade de negociação. Veja que até o momento o governo dos Estados Unidos não nomeou um embaixador para o Brasil. Essa é uma sinalização de que não há uma necessidade, uma prioridade de aproximação entre o governo Trump e o governo brasileiro. Mais do que isso, o próprio Marco Rubio, ele não priorizou um encontro com o Mauro Vieira, o nosso chanceler. As tratativas estão acontecendo em segundo e terceiro escalão, o que mostra que o maior país da América do Sul, a maior economia, a maior força armada das Américas, depois dos Estados Unidos, do hemisfério sul, apesar da nossa estatura regional, geopolítica, os Estados Unidos ainda, pelo menos durante o governo Trump, não deram um passo de aproximação, mantendo somente as relações comerciais. Quando você toca na questão de Israel e aquele lenço, né, que o Lula utilizava, portava ali quando chega na Europa, ele, na verdade, ele passa a imagem de um alinhamento com a causa palestina, não é tanto do Hamas, mas da causa palestina. Nós sabemos que ali nós temos vários grupos, desses grupos, tanto do Hamas quanto da Autoridade Palestina, eles têm lideranças diferentes. E o Hamas ele sempre optou pela guerra, pelo conflito, pela expulsão de Israel. Para o Hamas não existe a menor possibilidade da coexistência dos dois estados.
Por outro lado, a autoridade palestina, ela admite a existência de Israel e a ideia dos dois estados. Essa é a ideia que o governo americano, inclusive, tem alinhavado junto aos países árabes ali do Golfo Pérsico. Então, a posição do governo Lula em relação a isso é uma posição não somente frágil do ponto de vista de que foi apelidado no passado de anão diplomático pelas autoridades de Israel, exatamente por ter uma visão ainda eixada ou plantada no marxismo e da Guerra Fria do século passado. Nós sabemos que os grupos palestinos ali tiveram um grande apoio da época da União Soviética. Houve as guerras, tanto Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom Kippur, tudo aquilo que aconteceu desde as crises ali do Canal de Suez, colocaram o mundo árabe naquela região alinhado, grande parte desses países alinhados com a União Soviética, e Israel alinhado com os Estados Unidos. Mas isso, essa realidade, Pitoli, já mudou muito. E agora, com o presidente Trump, nós percebemos que ele vai aos países árabes dizendo: vocês são parte da solução do que está acontecendo em Israel. É possível dois estados? Sim, mas é possível desde que se reconheça a existência de Israel. Então você veja que o presidente Lula, ele está, na minha avaliação, com uma posição anacrônica, defasada no tempo. Chega na Europa defendendo a causa palestina, o que é uma causa legítima, porém, ele, como você bem disse, já fez várias movimentações de apoio ao Hamas, ao Hezbollah, ao governo do Irã, e isso coloca o Brasil numa situação muito delicada. Você veja que, inclusive, o presidente da França, o Emmanuel Macron, teve dificuldade diplomática de dividir ali numa entrevista coletiva respostas com o presidente Lula em relação à questão da Ucrânia. Então você vê que o presidente Lula ele sonha com manter um certo protagonismo, mas na verdade em relação aos Estados Unidos, essa questão que você coloca das sanções ao Tribunal Penal Internacional e mesmo as sanções que podem ser não só do ministro Alexandre de Moraes, mas de outras autoridades que já foram anunciadas pelo próprio Marco Rubio, que estão sendo estudadas ali no contexto da Lei Magnitsky, isso tem a ver com o contexto geopolítico? Claro que tem, você tem toda a razão. É óbvio que a maneira como os Estados Unidos olham para o Brasil hoje, eles olham para um país que passa por um regime autoritário. Está sendo votada essa semana uma legislação que cerceia a liberdade de expressão, é óbvio isso. E, ao mesmo tempo, nós temos um governo que, do ponto de vista do Donald Trump, que conhece a família Bolsonaro, tem contato com o Eduardo, que está aqui nos Estados Unidos, é verdade, mas ele já conhece a situação porque ele passou por isso mesmo. Então, eu creio que, de fato, hoje o Brasil é visto pelos Estados Unidos e por grande parte da comunidade internacional como um país que vive uma crise institucional muito difícil, que para sair depende de ajuda principalmente da sua própria população, das suas elites, que precisam ter essa vontade política, mas o mundo hoje observa o Brasil com muito mais desconfiança, Pitolli. Eu creio que você tem razão. A posição do presidente Lula não ajuda em nada.